Bom, hoje a gente vai falar com a doutora médica endocrinologista Carla Mares Alung. Bom dia, doutora. Bom dia. Falando sobre esse assunto tão importante hoje em dia, né? A gente vai falar sobre pacientes com doenças crônicas. São considerados também grupo de risco, né? Bom dia. Exatamente, bom dia. Além dos pacientes idosos, nós temos também que pacientes de risco são os pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com doenças cardíacas, com doenças renais, doenças crônicas. Viu-se ao longo desse tempo que esses pacientes eles evoluem de uma forma pior. Então, por isso que eles foram colocados como grupo de risco e merecem uma atenção especial. No caso de pacientes com diabetes, né, a atenção ainda é redobrada, no caso? É uma atenção diferenciada, visto ser um paciente de risco. Esses pacientes eles devem fazer o possível para manter essa glicemia estável ao longo desse período. É uma doença crônica, disso a gente não consegue modificar, né? Então a orientação que a gente tem é para tentar fazer da melhor forma a manutenção desse estado glicêmico, né? Tentar manter essa glicemia da forma mais estável, tanto para diabéticos tipo 1 quanto diabéticos tipo 2, fazer a manutenção de medicação, não fazer troca de remédio, não ficar com medo de medicações, porque essa é a orientação ideal para os pacientes inicialmente. No caso, a alimentação também pode aumentar a imunidade da pessoa? Com certeza. É assim, a alimentação, vamos pensar em colocar uma alimentação de forma saudável, né? Não vamos pensar em alimentos específicos que fazem aumentar, porque isso não existe nenhuma comprovação de que um alimento X vai conseguir fazer melhorar a imunidade do paciente. Mas uma alimentação saudável, assim como um sono melhor, tudo que você consegue manter de uma forma estável vai conseguir fazer com que melhore ao longo desse trajeto, visto já ter um problema crônico por trás de tudo isso. No caso, que tipo de alimentação, doutora? É vegetais? É bem isso, é uma alimentação, tentar fazer a ideia de uma alimentação mais saudável. Então vamos evitar os alimentos que podem contribuir de forma negativa, né? Então vamos evitar o álcool, evitar aquelas comidas mais gordurosas, tudo que não venha a ser saudável e tentar aumentar a ingestão dos vegetais, ingestão de frutas, as leguminosas, tentar colocar um pouquinho mais de grão, é o que consegue ajudar um pouquinho mais. Agora, em relação às dietas restritivas, né? Quais são os cuidados no caso? É pensar que talvez esse não seja o momento para fazer uma dieta restritiva de forma agressiva, né? Dieta restritiva, algumas pessoas, a gente tem que lembrar que restrito, às vezes pode ser de algum tipo de alimento específico, né? Eu quero restringir algum tipo de alimento, então isso não deixa de ser uma dieta restrita. Agora, quando estamos falando de dieta, daquela tentativa da perda de peso, uma dieta um pouco mais agressiva, realmente acho que esse não é o momento de se colocar em risco por tudo que está acontecendo em volta. Mas então, qual que seria a orientação também, doutora, para as pessoas que têm contatos com pacientes, por exemplo, com hipertensão, diabetes? Então, se você tem um paciente crônico dentro de casa, assim como você tem um idoso, o seu cuidado tem que ser redobrado também. Então, todos aqueles cuidados que já estão sendo divulgados o tempo inteiro para a gente, dos cuidados com lavar a mão, do se alimentar um pouco melhor, tentar dormir um pouquinho melhor, o cuidado para quem tem um paciente desse dentro de casa, o cuidado tem que ser um pouquinho além, né? Se puder restringir essa saída de casa, a ideia da quarentena para quem tem essas pessoas dentro de casa, eu acho que tem que ser muito mais implementada do que para qualquer outra pessoa, né? Por nós e pelos nossos, né, o tempo todo. Esse é o pensamento. Então, doutor, voltando à questão da alimentação, né, fora uma alimentação mais saudável, muitas pessoas também, elas consomem aqueles tabletes de vitaminas, complementos, né? Também ajudam? Não existe nada implementado de que todas as pessoas devem fazer uso de vitamina, né? A não ser que você tenha déficit de algum tipo de vitamina, e isso vai ser dosado em algum tipo de exame. Então, mais uma vez, nesse momento não é hora de alarde, todo mundo sair para a farmácia e comprar vitaminas e polivitamínicos. A ideia é tudo que tem ali dentro, na grande maioria das vezes, você consegue pegar via alimentação. Então, se você consegue se alimentar de uma forma boa, de uma forma saudável, não tem necessidade de fazer reposição, a não ser que o termo é esse, reposição. Eu vou repor para quem tem necessidade, no caso de uma vitamina específica. Aí são casos muito pontuais, então assim, para a população geral, não existe orientação de fazer a administração de vitaminas, não, de forma alguma. E qual que as ações que vocês médicos estão adotando com os pacientes? Que tipo de orientação? É sempre nessa coisa de não
fazer um grande alarme, não é? Como é que é? Eu acho que isso é para para todo mundo, né? Para nós mesmos, inclusive. A ideia, assim, é um pensamento de que é sério sim. Não é momento de pânico. Pânico não é a palavra, mas é um momento que a gente tem que pensar que é algo muito sério que está acontecendo e que a gente nunca viveu isso antes. Então, se nós não nos cuidarmos agora, a gente vai sofrer muito. Não sabemos como vai ser isso daqui para frente. Então, assim, as orientações dentro do ambulatório hoje, né, dentro do meu ambulatório, é assim, consulta de rotina. Dá para esperar um pouquinho? Volta depois, não precisa voltar agora. Agora, você precisa fazer uma troca de receita, uma doença que acabou de ser descoberta, você está em quadro de descompensação, não tem como não precisar de uma consulta. Então, por isso que a gente não pode deixar de trabalhar a princípio. Se chegar um momento que a gente precisa, a gente vai parar também, todo mundo vai parar porque tem que parar. Mas, a princípio, a ideia é essa, né? Cuidados redobrados com o álcool em todo lugar, todo pontinho que você vê vai ter um álcool, a orientação do não deixar mais de 2, 3 pacientes numa sala de espera. Acho que são esses os detalhes que a gente está conseguindo modificar no dia a dia, mas acho que a orientação principal é consultas de rotina, se possível, não é hora, agora não é hora mesmo. Os pacientes estão desmarcando consultas, como é que está isso, doutora? Estão. Essa última semana, a gente está começando a semana agora. Na segunda-feira não senti tanta diferença, ontem eu já senti, hoje meu ambulatório à tarde eu já senti como está bem diferente mesmo. Então, assim, as pessoas realmente já estão se poupando um pouco mais. Por um lado, a gente sente, né, a gente precisa disso, esse é o nosso trabalho. Por outro lado, a consciência eu acho que está batendo devagarzinho na cabecinha de cada pessoa, né? Ontem aparece um paciente um pouquinho mais idoso, você pega um pouquinho mais no pé, fala, não é hora de aparecer aqui, fica em casa, fica quietinho, se possível. Se for uma urgência absurda, ok. Mas uma consulta de rotina realmente não é hora. Tá certo. Conversei com a doutora Carla Mares Adlung. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Diário. Seja sempre bem-vinda. Muito viu, doutora? obrigada. Obrigada mais uma vez. Mesmo.